1 João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 7 e 8, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém, queridos? Antes de nós lermos o texto, lembrar os irmãos que nessa última sexta-feira, nossas queridas irmãs Silvana, Yáscara e Cíntia foram enviadas, para a Juvep. Semana passada nós tivemos o culto de envio, foi bênção, não foi? O culto de envio semana passada, culto de missões, e estivemos orando pela vida delas. Estão desde o dia 5, portanto até o dia 21 de julho, em missão lá na Juvep, na cidade de Solidão, bem pertinho da Paraíba, e já deram relatos assim que é extraordinário, né, Jaque? Coisa muito boa é ter uma representação da Igreja Nazarene de Caruaru lá no projeto de missões da Juvep, esse projeto de férias, que tem plantado igrejas no sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Piauí, já esteve em outros estados também, e nos últimos anos tem se concentrado nessas regiões. Que você possa estar orando pela vida das suas irmãs, sempre que puder, elas não vão estar o tempo todo no WhatsApp, porque elas estão focadas lá, mas mande uma mensagem: irmão, estou orando por você, estamos juntos, conte comigo, conte com as minhas orações. Isso ajuda, isso motiva e vai trazer mais confirmação ainda daquilo que o Senhor separou elas para fazer durante esse tempo, amém? Somos igreja, somos um povo, e esteja orando pelo sucesso dessa missão. Pastor, eu vi o culto, eu já vi fotos, já sei como é que funciona o projeto mais ou menos, eu tenho desejo de participar, eu quero estar no mês de janeiro, sendo como uma dessas irmãs, enviado para um projeto de férias da Juvep. Como é que eu faço? Aí você vai procurar o irmão Júlio no final do culto. Nós sempre nos preparamos com o máximo de antecedência que podemos para enviar os irmãos, para dar o suporte necessário, para cuidar do financeiro. Então procure o irmão Júlio, se você deseja ter essa experiência, ele vai trazer algumas recomendações para você. Se não for o tempo, nós como liderança vamos dizer a você: talvez agora não seja o tempo, vamos servindo na igreja local, vamos aprendendo um pouco mais, participando das atividades, para que você possa participar desse momento que é de muita seriedade também, de muita responsabilidade, esse tempo de pregação, de viver a missão lá no sertão. Então, se você tem esse desejo no seu coração, converse com o Júlio, converse conosco, e nós vamos poder lhe orientar a respeito disso. Se você está no texto aí, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, dê um glória a Deus aí para eu saber. Diz assim a palavra do nosso Deus, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Queremos louvar o teu santo nome, louvar a Deus, ao teu nome, ó Deus, por esta manhã de louvor, de adoração. Pai, como gostaríamos que tivéssemos o máximo de pessoas aqui para participar desse momento, para viver esse momento como igreja. Mas, Senhor, aqui estão aqueles que o Senhor trouxe nesta manhã, aquelas que o Senhor trouxe nesta manhã para ouvir a tua voz, para participar deste culto, para prestar um culto ao Senhor. Então, Deus, no momento em que nós refletimos na tua palavra, que ela possa encontrar morada nas nossas vidas. Para alguns de nós, talvez hoje, nessa manhã, a palavra de Deus tem sido apenas uma visitante ocasional. Ela aparece no final de semana, ela aparece dentro do nosso coração quando as coisas apertam, mas a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo: habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. E diz em outra ocasião: submetam-se
a palavra de Deus implantada em vós. Deus, se essa manhã já servir, ó Pai, para a conscientização do teu povo, de que a palavra de Deus não pode ser uma visitante ocasional em nossos corações, mas ela deve ser uma moradora do nosso interior, essa palavra já atingirá boa parte do propósito pelo qual ela foi pensada. Fale aos nossos corações, Senhor. Retire toda inquietação no nosso meio e derrama tua misericórdia sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Ao longo desse mês de julho, talvez uma parte de agosto ainda, nós continuaremos falando sobre aquilo que a gente tem pregado na igreja a respeito de sermos imitadores de Cristo. O tema do nosso aniversário, inclusive esse ano, 17 anos da Igreja Nazareno de Caruaru, foi 17 anos imitando a Cristo. O nosso desejo, o desejo de todo verdadeiro cristão é ser parecido com Jesus. O próprio Jesus disse isso quando ele falou: para o discípulo basta ser como seu mestre. E curioso que Jesus estava falando ali sobre sofrer. E ele disse: olha, eu vou sofrer, e para vocês que são meus discípulos, o que basta para vocês é ser como o seu mestre. Então, todo verdadeiro cristão, meus irmãos, minhas irmãs, deve ter um desejo no seu coração de ser parecido com Jesus. E, queridos, isto é impossível sem compreendermos a natureza, o propósito e a própria realidade do que é o amor. É por isso que ao longo desse mês de julho, tanto nas mensagens, como o período de jejum e oração que faremos a partir do dia 14, próximo domingo nós começamos 30 dias de jejum e oração na igreja. Você vai receber um material devocional em PDF, com devocionais todos esses 30 dias, com orientações de como você pode e como na verdade você deve jejuar durante esses 30 dias de consagração. E o tema desse período de jejum e oração é perfeito amor, uma expressão que é usada também pelo apóstolo João aqui nesta carta. Então o nosso desejo, nossa intenção ao longo desses dias é nós trabalharmos em nós, meditarmos, nos consagrarmos, pedindo ao Senhor por este perfeito amor. Expressão essa que é muito importante para nós nazarenos. Nós cremos que o chamado de Deus para todo cristão é um chamado para a santidade, para a perfeição. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. E santidade na Escritura tem a ver com separação, no sentido de que algo foi separado para um uso específico. Tem a ver com pureza, tem a ver com uma série de conceitos, mas um dos principais, talvez o mais importante para nós que cremos na doutrina de santidade, o principal conceito de santidade ao longo de toda a Escritura é o relacionamento. Não existe santidade na Escritura, não existe santidade na vida cristã, não existe perfeição cristã sem relacionamento com Deus e com o meu próximo. Então o que nós estaremos ministrando nesses dias toca num ponto fundamental daquilo que é ser nazareno. Nós precisamos ser um povo do amor. Se somos nazarenos, se somos aqueles que creem na santidade do Senhor e creem na obra de santidade das nossas vidas, nós precisamos amar, meus irmãos. Porque o amor, diz Tiago, cobre uma multidão de pecados. Todos aqui devem conhecer ou já ouviram pelo menos uma vez o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Entre dois textos que tratam de problemas sobre os dons na igreja, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. O capítulo 13 é todo sobre o amor. E ali no último versículo desse capítulo está o motivo pelo qual a igreja do Nazareno entende, e outras igrejas de santidade entendem santidade como relacionamento. Ali ao final daquele capítulo tem um versículo que você já deve ter ouvido muitas vezes, né? Até já virou música na boca do Renato Russo esse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Ele mistura, né? 1 Coríntios 13 com o poema de Camões lá na música dele. E ao final do capítulo o apóstolo Paulo diz: agora
permanecem, pois, essas três coisas. Quais são as três coisas que permanecem? Me ajude aí, a fé, a esperança e o amor. Mas aí o apóstolo diz, porém, a maior de todas elas é o amor. Por que a maior de todas as coisas é amor? Enquanto o apóstolo Paulo discorre o texto de 1 Coríntios 13, que vai estar ao longo dos devocionais que a gente vai fazer ao longo desse mês, ele fala sobre como os dons são importantes para esta realidade aqui. Ele fala, inclusive no capítulo, agora eu conheço como que por um espelho, mas um dia eu conhecerei plenamente, como sou conhecido por Deus. Para esse momento que nós vivemos, né, da expectativa de Cristo, a vida cristã aqui na terra, os dons são necessários, os talentos são necessários, tudo isso é importante. Mas o apóstolo Paulo bate na tecla do amor e ele fala de três coisas, como eu mencionei no final: fé, esperança e amor. Por que o amor é maior? Porque aqui e na eternidade o amor continua sendo amor. O que hoje para nós é fé, na eternidade se transformará em realidade. Não precisaremos da fé na eternidade como precisamos hoje, meus irmãos. Na eternidade, o que hoje é esperança, o que hoje é expectativa nesse mundo aqui, será conhecimento pleno. Você conhecerá plenamente o Senhor, mas o amor continuará sendo o amor. Ele não vai mudar. Por isso que a única coisa que permanece é o amor. Por isso que os cristãos insistem, os cristãos nazarenos especialmente, na perfeição cristã, na santidade relacional, porque ela permanecerá. Ela será útil na eternidade. Fé e esperança se transformarão em outras coisas, mas o amor continuará sendo amor. Você continuará amando ao Senhor. Você terá uma eternidade inteira para se relacionar com Ele. E é por isso que aqui precisamos também nos relacionar com o Senhor. Precisamos amá-lo. Precisamos entender o que é amor de verdade. Pergunte para o seu irmão: meu irmão, você sabe o que é amor? C.S. Lewis comenta essa passagem aqui. Ele conclui dizendo: quem não ama, versículo 8 que nós lemos, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Um dos motivos pelos quais a nossa doutrina insiste que a santidade é relacional, dentre muitos aspectos enfatizamos essa santidade relacional, é porque ela se baseia no próprio caráter de quem Deus é. Em muitos atributos o Senhor é descrito na Escritura, mas em um apenas Ele é confundido com um deles, que é o amor. Você não vê outros atributos sendo tão fortemente associados ao caráter de Deus quanto o amor. E o amor de Deus, meus irmãos, ele é tão radical, ele é tão poderoso, ele é tão significativo, que muitas palavras são usadas para defini-lo. Por exemplo, uma das que eu muito gosto, diz que o amor de Deus é incondicional. E há uma passagem que eu já li ela várias vezes aqui, no texto de Osés, que prova esse amor incondicional do Senhor. E lá, Deus, através do profeta, ele fala sobre todos os pecados dos efraimitas, ali representando obviamente a nação de Israel, e falando: Efraim, você pecou, você me adorou outros deuses, você me abandonou, como você pode abandonar aquele que salvou você do Egito, que libertou você no passado? E aí Deus começa a falar desse desejo pelo relacionamento com Efraim, e quando você pensa que Deus vai derramar em palavras ali a sua ira, Ele fala: mas como eu poderei me esquecer de você, Efraim? Há uma palavra no hebraico que muitas vezes é usada ao longo do Antigo Testamento para definir esse amor: hesed. É um amor leal de Deus, é um amor que não se desapega. Essa é a essência
de quem Deus é. Portanto, meus irmãos, se nós queremos compreender o amor do Senhor e queremos viver esse amor, 1 João é uma carta fundamental. Ela é descritiva do que é o amor. Ela dá definições do que é o amor. De modo, meus irmãos, e eu já disse isso várias vezes, que tudo aquilo que nós amamos fora do amor de Deus se transforma em um ídolo. Eu disse que ia citar C.S. Lewis, não citei. Ele diz que muitas vezes, ele fala isso no livro Os Quatro Amores, ele diz que muitas vezes a frase Deus é amor, da Bíblia, é tomada pelas pessoas como o amor é Deus. O que faz com que as pessoas pensem que porque elas amam alguma coisa, porque elas amam o filho, amam o emprego, amam a casa, amam um determinado relacionamento, amam até a igreja, que isso significa que Deus está naquilo ali. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E todo amor fora do amor de Deus se transforma em um ídolo. Toda desregulação de amor vira idolatria. Porque Deus é o calibrador, é o ajustador de tudo aquilo que amamos. Deus é amor. E só aí eu já expliquei sobre o que trata esse texto. Mas ele começa, o versículo 7, dizendo: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Não há nenhum sentido de amor genuíno, e muitas palavras são usadas para definir o que é amor. O pastor Altair deu uma palhinha esses dias, enquanto estava pregando aqui no nosso aniversário. Ele falou sobre termos que são usados para, na Escritura, definir amor: filéu, ágape, eros. Não há expressão de amor na sua vida que não parta de Deus como fonte. Se há amor genuíno entre duas pessoas, Deus é a fonte desse amor. E é por isso que nós só podemos amar de verdade se amamos a Deus. Ele é a fonte, Ele é o ponto de partida de tudo aquilo que é amável de verdade no mundo. Você conhece pessoas amáveis? Conhece pessoas amáveis? Pronto, Deus é o ponto de partida para que essas pessoas sejam amáveis. Lembra daquela propaganda? Acho que era do Sazon, ou era da Quinó, que perguntava qual era o ingrediente, né? Aí a mãe respondia: é o amor. Se for tempero industrializado, não tem amor. Não use tempero industrializado. É o amor. Se você faz algo, é isso que esse texto está dizendo, e no seu coração você faz pelo seu pai, pela sua mãe, se você sentir a dor de alguém que é importante para você, se você se entristece quando alguém que você ama sofre, tudo isso só é possível por causa de Deus. E o pastor Danny, ele falava algo muito interessante a respeito do casamento, que muitos casais chegam ao ponto da separação, do divórcio, e o argumento é: acabou o amor. E ele dizia: isso é impossível. Se você diz que acabou o amor, você está assinando um atestado de que Deus acabou. Então, meus irmãos, há um mandamento que é dado aqui: amemos uns aos outros. Todo mundo sabe que o cristão, ele tem a responsabilidade de amar ao outro, mas poucas vezes refletimos isso que o apóstolo João está dizendo. Nós não amamos, ou não somos chamados a amar só porque Deus mandou, só porque Deus quer que eu ature essa pessoa chata na igreja, no trabalho, em casa. Nós amamos porque só tem como estar com Deus aquele que ama. Ou seja, João está dizendo: não é porque Deus te mandou, é porque faz parte da essência de Deus que Ele transmitiu a você. Primeiro, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você foi capacitado por ter essa imagem e semelhança a amar. Pedras não amam,
Esse celular que está gravando não amam. Não ama. Posso dizer que até os animais não têm este atributo dado por Deus de amar. Aí você vai, pastor, o meu gatinho, tão fofinho. A gente estava lá ontem, né? Em casa de paz. A gente foi visitar Dona Nessi e seu legal. Inclusive, Júlio, vá logo lá, viu? Não sei se lhe avisasse, tem que ir logo, urgente lá. A gente foi ouvir o poema que ela fez do dia que o Júlio, a Maíra e a Thaís foram lá. Comendaram o poema e ela fez, está lá, ó. Esperando para ser. Esperando, não, a gente foi lá, ouviu, né? O poema. Coisa mais linda do mundo, o dom que Deus deu àquela mulher. E aí, quando a gente chegou, tinha um gato assim, na porta. Aí eu fiz, e esse guardião aqui? É brabo? Ela fez, não, o guardião é muito manhoso. Ele estava aqui parecendo só o esqueleto, parecendo uma caveira. Eu comecei a dar comida para ele. Aí quando foi com um tempinho, pastor, eu dei carne. Aí ele agora só quer comer carne. Eu digo, vai para aí. O gato ama Dona Nessi? Muito provavelmente não. O instinto dele entendeu que lá tem carne. Mas você, meu irmão, minha irmã, você foi criado com a capacidade de amar. Deus comunicou isso, que é parte dele, a você. É por isso, meus irmãos, eu odeio, detesto e abomino tudo que é tipo de maltrato a animal. Mas eu não consigo entender, no mundo onde os seres humanos estão nas calçadas, estão largados, abandonados, esta quase que idolatria que a gente tem visto aos animais. Enquanto um ser criado, entenda, eu não estou dizendo, volto a dizer, eu odeio, detesto, abomino todo maltrato a animais, eles devem ser bem cuidados, até porque faz parte da nossa responsabilidade como corregentes da criação. Devemos cuidar da criação, devemos preservar o meio ambiente. Se você é da igreja nazarena, eu ver você ir jogando lixo na rua, você vai levar uma bronca. Cuide deste mundo, porque ele foi dado por Deus para nós cuidarmos dele. Somos mordomos desse mundo, não é nosso, mas foi nos dado para cuidarmos dele, inclusive os animais que estão nele. Mas, meus irmãos, não há equivalência entre o cuidado dos animais e do meio ambiente e o cuidado do ser humano. E o que temos visto é quase uma volta ao paganismo do tempo em que a Bíblia foi escrita. A adoração velada de cuidado aos animais. Enquanto seres humanos nos ventres, nas calçadas, nos becos e em certas condições são desprezados. Nós não amamos, meus irmãos, apenas porque Deus mandou. Porque Deus vai ficar com raiva se você não amar o seu irmão. Nós amamos porque isso foi comunicado a nós pela essência de quem Deus é. Nós recebemos a sua imagem e semelhança. E acima de tudo, você nasceu de novo. Você ganhou uma nova natureza. Aquele que ama é nascido de Deus. João sabe que expressão ele está usando. Jesus conversou sobre isso com Nicodemos. Ele disse para Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, e precisa ser muito claro nisso aqui, só experimenta verdadeiramente o amor de Deus quem nasceu de novo. Aí você diz: pastor, eu conheço um fulano que ele dá a paz do Senhor, ele vai nos eventos dos crentes, ele gosta de ouvir pregação, gosta de ouvir a Bíblia, ele, enfim, ele é quase um de nós. Já criaram até um nome para esse grupo de pessoas, são os amigos do Evangelho, né? Quando fala quando se usa essa expressão, fulano é um amigo do Evangelho, eu só lembro daquele desenho do Capitão Planeta.
né, que juntava os amiguinhos lá, cada um com seu anel, e virava o Capitão Planeta. Aí lá, os amigos do Evangelho, o que dá a paz do Senhor, o que as pessoas chamam de irmão sem ele ser, o outro que, enfim, são os amigos do Evangelho. Meus irmãos, pode juntar 1 milhão de amigos do Evangelho, não faz um crente. Por quê? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós professamos uma doutrina que chama regeneração. Jesus disse nessa mesma conversa para Nicodemos que João, o mesmo que escreve essa carta, registrou: filhão, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não tem condições de experimentar o reino de Deus. Aí Nicodemos, que era um homem muito inteligente, ele ficou fraquinho na hora. Ele disse: que história é essa? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Jesus: não, Nicodemos, eu estou falando das coisas mais simples do reino de Deus, você não está entendendo. Você é um mestre de Israel. Quando eu falar sobre as coisas celestiais, como é que você vai entender? Jesus estava dizendo que só pode experimentar o reino de Deus e, consequentemente, como o próprio João fala aqui, só pode ver o amor de verdade quem nasceu de novo, quem experimentou a conversão, quem se arrependeu dos seus pecados, quem confessou a Cristo, quem foi presenteado com uma nova natureza que agora é capaz de obedecer a Deus. Porque aqueles que estão apenas com a sua natureza humana não podem viver uma vida de obediência a Deus, não podem amar. Então você conhece pessoas que devem ser muito gente boas, mas elas, de acordo com a Escritura, não conseguem compreender plenamente o amor de Deus. Você consegue. Você que nasceu de novo consegue. Você que nasceu de novo é capaz de entender o amor de Deus. Você consegue ouvir canções sobre o amor de Deus e você sabe: eu sei o que é esse amor, eu fui alcançado por esse amor. Quando eu oro a esse Deus, eu o amo de modo pleno. Eu consigo entender o que essas músicas falam, eu consigo entender o significado do que é o amor. E não é o amor das canções, não é o amor romantizado, não é o amor idealizado, é o amor que provém de Deus. Então o meu desafio essa manhã, ao longo dessas semanas em que a gente vai falar sobre o amor, entenda isso de uma vez por todas: o amor não é uma imposição, não é Deus te dando um choque. O amor é Deus transmitindo da sua própria natureza, de quem Ele é para você. Você pode saber os 10 mandamentos de cor e salteado, você pode conhecer a Bíblia completa, você pode saber todos os conceitos que há no mundo sobre teologia, mas se você não entender isso, você não conhece a Deus. É isso que o texto está dizendo: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você pode estudar em todos os seminários da terra e ainda assim não conhecer a Deus. Você pode saber resolver qualquer enigma, qualquer dúvida. Você pode conhecer grego, hebraico. Você pode ler a Bíblia de capa a capa 200.000 vezes, mas ainda assim não conhecer a Deus, porque ainda não entendeu o que é o amor. Você tem noção da importância que isso tem para a tua vida cristã? Você pode ser o cristão mais assíduo da igreja. Você pode ser a 10ª linhagem. Eu conversei com um pastor esses dias. Esse pastor: eu sou a 10ª linhagem de pastor na minha família. Eu digo: tô louco, eu sou a primeira. Você pode ser a 10ª linhagem de crente da sua família e ainda assim não conhecer a Deus, porque só conhece a Deus quem ama, e só ama quem nasceu de novo em Deus, foi gerado em Deus. Fique de pé. Eu não dei nenhum título da mensagem, né? Eu estou tão empolgado com esse tema que eu não dei nenhum título da mensagem, mas o título dessa mensagem é A Fonte do Amor. Na cultura popular existe a ideia da fonte dos desejos, né? Você vai na fonte dos desejos, joga uma moedinha
faz um pedido e aí aquela fonte atende seu pedido. Tem essas coisas. Ou quando passa uma estrela cadente, faz um pedido para o seu pedido ser atendido. Eu queria que todos nós fizéssemos um pedido como igreja hoje. Não para a fonte da juventude ou a fonte dos desejos, mas para a fonte do amor. Senhor, eu quero amar como o Senhor ama. Amém? Nós vamos orar e eu quero ensinar uma canção para você nessa manhã, após a oração. Que a gente vai trabalhar, ela vai talvez cantá-la em outros momentos. Queremos ensinar 2 músicas. A gente já mandou o link lá no grupo da igreja. Vamos mandar o link também nas listas de transmissão para você aprender. É uma música que chama Perfeito Amor. Mas eu quero que você ore comigo agora e que nós façamos um pedido à fonte do amor. Não para você ser famoso, não para a gente ter a igreja cheia de gente, não para qualquer outra coisa que não seja: Senhor, concede-me esse amor que o Senhor é, concede-me dessa graça, concede-me dessa capacitação para viver o mandamento, não ser empurrado para obedecê-lo, vivê-lo. Moisés, quando deu os mandamentos, ele disse: as palavras que hoje eu trago a vocês, elas não são palavras inúteis, elas são espírito e vida. O mandamento não foi feito, e a gente aprendeu isso várias vezes ao longo da série dos mandamentos aqui na quarta-feira. O mandamento não é para ser obedecido a chicotadas. O mandamento é vida, mas ele só é vida para quem recebeu e para quem vive esse amor. A hora que você entender isso, meu irmão, sua vida cristã vai ser leve. Você vai olhar para os mandamentos de Deus: não adulterarás, não darás falso testemunho, honrar o seu pai e sua mãe. Você vai olhar para esses mandamentos e você não vai dizer assim: eita, eu estou obedecendo porque eu estou sendo empurrado para ser um crente. Não, eu estou obedecendo porque isso é a minha vida, isso é vida para mim. Eu não sei viver de um outro jeito, eu vivo do jeito de Deus, porque é o jeito que eu sou, faz parte de quem eu sou. Esse é o nosso desafio, meus irmãos: tornar a obediência o nosso estilo de vida, porque nós somos alcançados e amamos ao Senhor e ao nosso próximo. Peça por isso comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra ministrada ao nosso coração, e queremos te pedir, Senhor, não para que a gente aprenda mais coisas, não para que a gente conheça com muita profundidade os assuntos mais complicados, não para que a gente tenha um nome famoso. A igreja do Nazareno é uma igreja famosa em Caruaru, todo mundo quer ir para a igreja do Nazareno porque a igreja é famosa. Não se fala de outra coisa nas redes sociais entre os cristãos. Não te pedimos essa manhã que o Senhor nos dê outro recurso que não seja o amor. Nós entendamos de uma vez por todas quem o Senhor é, Pai. Quem o Senhor é, para que a gente não fique amando fora do amor do Senhor. Protege o nosso coração nessa manhã, nos faz entender de verdade o que é vida cristã e nos desperta para buscarmos mais do amor de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão preparados aqui? A gente vai ensinar essa música. É uma música do Oficina G3 que eu ouvi muito na minha adolescência, mas a gente adaptou. Não vai estar no tom do Oficina G3 não, viu? Vai ser no tom que dá para todo mundo cantar, e você vai aprender conosco, em nome de Jesus. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Mais uma vez, todos. Se todos vivessem o amor
como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. O verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. Diga o amor de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Se todos vivessem o amor, como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. O verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. Diga o amor de Deus para sempre. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Amor, o amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus, de Deus. Nós queremos ver o teu amor, Jesus. Nós queremos ver o teu amor porque o texto que nós lemos aqui, ele continua, ele diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Não apenas a vida eterna, meus irmãos, mas agora. Deus enviou Jesus, manifestou o seu amor, enviando Jesus para que eu e você pudéssemos viver este mesmo amor hoje. E é com esse convite que eu chamo você à mesa do Senhor essa manhã. Nós vamos participar da ceia do Senhor.